E agora, então, nós chegamos aqui ao final do nosso sexto módulo. Vamos fazer a conclusão. Antes mesmo a gente ir para o estudo de caso, uma aplicação bastante interessante, uma vez que nós montamos ou mesmo reforçamos a nossa base, entendendo quais são os indicadores, né, que nós temos aqui para fazer a gestão de um negócio. No caso específico dos indicadores de eficiência, nós temos que eles são de vital importância, né? A gente conhecer os prazos médios representados em dias de renovação de estoque, de pagamento das compras e mesmo do recebimento das vendas. Uma vez que esses três indicadores vão implicar na construção do ciclo operacional financeiro e também na necessidade de capital de giro do negócio. Uma vez que eu consigo compreender essa dimensão, eu consigo inclusive ver a implicação nos demais indicadores. Uma vez que, por exemplo, se a empresa, conforme a situação apresentada, ela está financiando a sua atividade, ela vai buscar recursos junto a terceiro ou mesmo junto a capital próprio. E quando existe um ciclo financeiro, por exemplo, positivo, nós podemos entender a implicação disso no endividamento do negócio, de forma que essa empresa vai se endividar buscando capital de terceiro para equilibrar essa equação, né, a conciliação dos prazos, ou mesmo também nos indicadores de endividamento, de forma que tenha mais capital próprio, uma vez que ela está fazendo essa injeção de capital próprio para também suprir essa necessidade de capital de giro. Eu vejo essa implicação de forma a reduzir o endividamento, o que implica também nos indicadores de liquidez. Haja vista se essa empresa está ou endividando ou capital próprio, vai impactar na capacidade que ela tem de honrar os compromissos. Se ela está buscando capital de terceiro, por exemplo, os indicadores de liquidez vão espelhar, às vezes vão cair de um ano para o outro, uma vez que eu vou ter mais contas a serem pagas no âmbito do curto e do longo prazo. E isso impacta também nos indicadores de rentabilidade. Haja vista se eu estou buscando recursos, muitas das vezes ligado ao capital de terceiro, eu vou ter a despesa financeira. E aí vai reduzir as minhas margens, a minha atratividade. Fora a questão da pressão, né, muitas das vezes relacionada à busca desse capital, às vezes de alto valor, dependendo do porte do negócio, que dependendo dos funcionários, eles podem ficar coibidos, né, ou mesmo ter retrações de mercado, que vai impactar em todos os indicadores ali de rentabilidade também. Isso de uma forma ou outra, né, positiva ou de forma negativa ou de retração do próprio indicador. Isso de maneira geral para a gente ter essa reflexão. Aqui eu quero te convidar a ter uma visão gráfica um pouco, né, da gente já dar uma pouco uma pincelada no que nós vamos ver no nosso módulo de estudo de caso, referente a esses indicadores aqui de eficiência, que nós entendemos, conseguimos entender eles, nós conseguimos rastrear toda a causa raiz do negócio. Então aqui eu convido para você, na guia planilha 1, né, que aqui eu fiz um rascunho, apenas para ter entendimento dessa gestão, de maneira de gráfico, né, dessa gestão de prazos, para você começar a ver a dimensão e a importância. Aqui na tela já tem algumas informações, algum rabisco também, que nós colocamos aqui apenas a título de efeito, tá, do ano de 2019. Os prazos de rotação, recebimento e pagamento. Aqui vamos imaginar que essa linha que está apresentada seja uma régua. Tá? Geralmente a régua começa do zero. Essa aqui é a régua dos prazos, para a gente conseguir entender qual é a dimensão dessa importância. Tá? Nessa régua aqui, já está toda pronta, mas eu apenas ocultei algumas informações, mas apenas a título, né, da gente construir o raciocínio junto. Então, aquele marco zero, considerando que uma indústria, uma empresa comercial, de uma empresa, a partir dos ciclos da necessidade de capital de giro, é a compra. A partir da compra que começa o tic-tac. A partir da compra ele precisa pagar, ele precisa vender, ele precisa receber, e vai todo o processo. Então, nós vimos que a primeira coisa que uma empresa faz, ela compra e começa a se preocupar em vender. Então, o prazo que consiste da compra até a respectiva venda, tá ilustrado aqui na representação verde, né? Quase uma patriota, né? Verde, azul ali, né? Será que vai ter um amarelo? Então, nós temos ali representado na cor verde, esse aqui é o nosso prazo médio que essa empresa tem para poder renovar o seu estoque. Então, olha só, a régua já tomando forma. Claro que eu já tinha deixado agilizado aqui as informações. Isso aqui é só um rascunho para você conseguir compreender melhor. Então, compra é o marco zero, ele vai seguir no gráfico ali naquela linha de cor verde, até aquele momento da venda, né, no marco na régua. Aquele momento na venda, né, no marco da régua, nós sabemos que é aproximadamente no ano de 2019, 142,39 dias. Então, na régua, está lá marcado 142,39. Mas eu sei que depois que eu vendo,
eu também preciso receber essa venda, conforme nós mencionamos. Então, depois da venda, eu tenho outro marco ali, que seria o recebimento dessa venda. E esse da venda até o recebimento, que está no gráfico representado de maneira azul, nós temos um prazo, né? Conforme nós já calculamos aqui. Esse prazo é de aproximadamente 30,66 dias. Isso fazendo com os dados de 2019. Então, da venda até o recebimento, ilustrado em azul, 30,66. O que me faz pensar, se isso aqui é uma régua, ele vai fazer um acumulado. Bom, da compra até a venda é 142, depois da venda até o recebimento, mais 30,66 acumulado, né? Então, na minha régua aqui, que eu vou fazer o acumulado 142 e 39 mais os 30,66, dá 173,05, né? Aquele recebimento, uma vez que eu só recebo se eu tiver vendido, né? A não ser que seja uma venda antecipada, um caso atípico aí, uma exceção. Geralmente não acaba acontecendo. Vai depender de você entender o seu negócio, né? O modelo de negócio. Então aqui eu vejo que 173,05 é o nosso ciclo da operação, que é a soma do prazo médio de renovação do estoque e o prazo médio de recebimento de vendas. Por isso que nós temos que somar os dois. Porque, na verdade, é assim que acontece. Ele é uma régua, um processo contínuo. Muitas das vezes a gente só recebe se eu tenho aquela venda. Não é? Então, aqui, por isso nós fazemos esse somatório. E aqui nem todos são rosas. Nem sempre é vender, nem sempre é receber. Eu preciso pagar também aquela compra daquele marco zero. E aí nós temos o nosso prazo médio de pagamento das compras, né, que eu deixei oculto, que ele vai acontecer mais ou menos, né, ali, né, no período verde. Não precisa ser exato, que é só um raciocínio, um rascunho para a gente entender. 92 dias. Eu sei que 142 está cravado na venda, então 90 dias numa régua ele tem que estar um pouquinho antes. E também não pode estar perto do zero, né? Porque se imaginando uma régua, que não precisa ser uma proporção exata, apenas para a gente entender o raciocínio. Então eu imagino que os 92,23 dias na nossa régua, ele esteja ali, né? Um pagamento. Então olha que interessante. Então ele tem que pagar a compra antes mesmo, olha o prazo que ainda tem que decorrer, dele vender, quem dirá receber. Então aqui esse prazo ilustrado aqui nessa cor alaranjada, um pouco amarelada, né? Nós temos aqui o nosso prazo médio, vou colocar na cor preta mesmo. Prazo médio de pagamento das compras, né? Junto aos fornecedores, que é 93,23 dias. E eu vejo que tem um vermelho que chama muita atenção. E esse vermelho talvez é preocupante, porque eu tenho que pagar a compra com 92,23 dias. Eu nem vendi, que é as minhas vendas 142, quem dirá receber. Então existe um gargalo representado da compra até o recebimento. E esse gargalo representado da compra até o recebimento, nada mais, nada menos que o nosso ciclo financeiro. Que ele é a diferença do tempo que eu tenho até receber do meu cliente, que é o 173,05, ciclo profissional, menos o prazo que eu tenho que pagar a minha compra, que é 92,23 dias. Dá um ciclo financeiro de 80,32. Então esse ciclo financeiro que está em vermelho é o tempo que eu tenho que me virar nos 30, uma vez que eu tenho que pagar meu fornecedor nessa data, nem vendi a mercadoria, nem recebi. Então, até a data do recebimento com a data da compra, a gente chama aqui do nosso ciclo financeiro, que representa nessa situação uma necessidade de capital de giro para cobrir todos esses 80,82, 81 arredondando para cima, né, 82 dias, R$ 2.233,95, tá? Pode parecer pouco, claro que aqui a gente está fazendo uma empresa que fatura, se não me engano, né, quase 10 mil no ano, então, ou seja, realmente é muito pouco. Mas, se a gente pegar uma situação de uma empresa que fatura um pouquinho mais, né, colocar alguns zeros a mais nessa equação, a gente vai ver que essa necessidade de capital de giro ela vai aumentar um pouquinho. Então, aqui a gente consegue ver, ter uma visão gráfica do impacto, né, dos prazos de recebimento, dos prazos de vendas, né, renovação de estoque, prazo de pagamento. Então, a gente vê a relevância de a gente entender isso. Então, por isso nós mencionamos que o prazo médio de recebimento, quanto menor ele for, melhor é para o negócio. Imagina se eu consigo vender meus estoques, né, antes mesmo aqui de pagar a compra, porque depois eu preciso receber. Então, prazo médio de renovação de estoque, prazo médio de recebimento de vendas, quanto menor eles for, melhor, se isso for possível, né? E o prazo médio de pagamento de compras, quanto maior ele for, melhor. Isso considerando uma situação que eu vou tentar ao máximo ganhar prazo sem ter alteração no valor. Caso isso não seja possível, aí sim eu vou ter um ciclo financeiro que eu vou estar financiando toda a minha operação, monetariamente falando, e a gente vai ter que entender a necessidade de capital de giro para fazer essa busca assertiva do capital. E aqui vai muito de encontro que nós mencionamos, né, nos questionamentos apresentados,
Nessa situação que essa empresa se encontra, se ela aumentar o seu faturamento, por exemplo, o que vai acontecer se ela aumentar o seu faturamento? O ciclo financeiro provavelmente vai ser o mesmo, né, mantendo. Mas a necessidade de capital de giro vai aumentar. Uma vez que a necessidade de capital de giro é feita em cima do faturamento. Se aumenta o faturamento, eu preciso comprar mais, às vezes ter mais pessoas, de forma de imposto, geralmente a percentual eu vou ter um gasto maior. Então, eu vou ter uma série de gastos adicionais. Então, numa situação dessa, aumentar o faturamento sem ter uma linha de crédito pré-aprovada ou aporte de recursos de capital próprio, vai fazer o aumento da necessidade de capital de giro. E se o empresário não tem esse indicador, se o analista não sabe desse indicador, muitas das vezes pode ocasionar no fechamento do negócio. Então tome muito cuidado sempre que tiver com projetos de expansão, de abrir novas lojas, filiais, franquias. Eu vou aumentar o faturamento. De fato, às vezes vai, né? Muitos pensam, se eu faturo X por mês, por ano, em determinado período do negócio, eu vou aumentar, eu vou dobrar. Né? Claro que vai levar um tempo para isso, mas vai dobrar, já tem essa visão. E talvez acabe esquecendo que o capital de giro também ele vai dobrar. Então, tomem bastante cuidado com esse detalhe. E aqui nós temos a visão gráfica para a gente concluir sobre a necessidade de capital de giro e também dos prazos apresentados. E agora eu quero te fazer o convite para nós ir para o nosso último módulo, né, o nosso 7º módulo, onde nós vamos fazer um estudo de caso de uma empresa real e nós vamos conhecer todos esses indicadores: a composição de liquidez, endividamento, rentabilidade e eficiência. Inclusive construir esse parecer, né, sobre o que está acontecendo, né, sobre essa empresa, uma visão financeira, visão econômica, assim como também nós podemos construir um painel, uma visão gráfica, né, de indicadores, comparar também esses indicadores dessa empresa, que nós vamos analisar, com indicadores de mercado. E aqui nós vamos então para o próximo passo. Então, se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns, que você já fortaleceu a sua base, que você já criou a sua base, agora você já está preparado para ir para o próximo nível, em pegar um caso de uma empresa real. Mas, apesar disso, eu quero mostrar como ir para o próximo nível, que nós vamos em conjunto. Então, aqui eu estou estendendo as minhas mãos para a gente em conjunto para o nosso próximo nível, um case real. Vou mostrar para vocês como nós podemos aplicar isso na prática, numa realidade de uma empresa que está no mercado e o ponto principal, conseguir compreender o que está acontecendo nela. Vamos em conjunto? Te espero lá!